Então está aí, né? Cordão ou patilo, né? Como eles falam lá em hebraico, que era uma franja, ou seja, as roupas elas eram em forma de túnica. E cada família, na orla da sua roupa, tinha um patilo diferente, ou seja, tinha essa franja. Cada família, né? Cada família tinha uma franja diferente na orla dos seus vestidos, né? Essa franja, ela determinava o status e a riqueza da família. Ela determinava também, ela era determinada por cor. Uma família, vamos dizer, nos dias de hoje, por exemplo, eu faço parte da família Rocha. Vamos dizer que a família Rocha tinha a tradição de usar o azul. Já a família Silva tinha a tradição de usar o vermelho. A família Souza teria a tradição de usar o verde e assim por diante. Cada família tinha uma cor específica, né? E ela era apresentada então no patio, ou seja, na franja que era costurada na orla. E isso determinava também a riqueza, né? E o status da família, essas cores. Já no sacerdócio, que era dado aos levitas, eles teriam que ter então um pitil terrelé, né? Que era o quê? Um fio. Os fios teriam que ser azul, ou seja, somente os sacerdotes é quem poderiam ter o patilo azul, ou seja, essa franja na orla dos vestidos azul. Então, quando você via de longe alguém, né, com um patilo azul, você saberia já que se tratava de um sacerdote, ou seja, porque esse fio azul, né, esse fio azul, ele poderia ser todo branco, mas ele teria que ter um fio, pelo menos, né, um punhado de fios ali azul, que simbolizava, né, e significava, então, sacerdócio, cura e poder, né? Então, mais uma coisa que era diferente, né, no Messias, como eu já falei. Aí, de repente, o Messias romano aparece com um manto vermelho, ou seja, se ele era o sacerdote real, o sacerdote dos sacerdotes, nele seria o sacerdócio eterno, como ele apareceria com cores vermelhas e não com um patilo azul, né? Então, por isso fica realmente difícil o judeu ele crer nesse Jesus romano. Outra coisa que ela pediu era o cajado, se você quiser marcar aí, o cajado, que em hebraico é matê, cajado, matê. Esse cajado era usado para definir de qual tribo a pessoa era, né? Então significava também autoridade. Então, em todos esses cajados, né, havia ali uma identificação de quem a pessoa era, né, de qual tribo. Havia ali uns símbolos, que isso nós vamos ver mais à frente, nós vamos estudar sobre esses símbolos do cajado. Então, ali também era uma identificação de que tribo que ele era, que o homem era que possuísse aquele cajado, de que tribo, de onde vinha e de que tribo ele fazia parte. Então, também era uma identidade. Então, por isso ela pede o selo, o cordão, né, ou patil, e pede também este cajado. Para quê? Para que ela tivesse todos os documentos de identidade de Judá. E Judá, então, os dá a ela, e outra vez ele retorna, então, trazendo o cabrito, crendo que daí recuperaria os seus documentos de volta. Mas nós vamos ver a seguir o que acontece. Mais tarde, Judá mandou seu amigo Ira levar o cabrito e trazê-lo de volta. Trazer de volta os objetos que havia deixado com ela. Mas Ira não a encontrou. Ele perguntou aos homens de Enaim se sabia onde estava a prostituta que costumava ficar na beira da estrada. Aqui não esteve nenhuma prostituta, foi a resposta deles. Ira voltou e disse a Judá: não encontrei a mulher. E os homens do lugar disseram que ali nunca havia estado nenhuma prostituta. Bom, então nós vimos aí que ele volta, né? Ele manda, pede para o seu amigo que leve o cabrito e tome de volta o seu selo e seu cajado. Mas os homens dizem que por ali naquela região não havia nenhuma prostituta e ele acaba não encontrando, né? Então, é isso que acontece e ele não entende nada do que estava acontecendo. Mas vamos
continuar a leitura para entender. Então Judá disse: pois ela que fica com as minhas coisas, assim ninguém vai zombar de nós. Eu mandei o cabrito, mas você não encontrou mulher. Passando uns 3 meses, foram dizer a Judá: a sua nora agiu como prostituta e agora está grávida. Aí Judá disse: trago essa mulher para fora a fim de ser queimada. Quando a estava tirando da sua casa, ela mandou dizer ao seu sogro: quem me engravidou foi o dono dessas coisas. Examine e veja de quem são o sinete com o cordão e o bastão. Judá reconheceu as coisas e disse: ela tem mais razão do que eu, pois prometi casá-la com meu filho Selá, mas não cumpri a promessa. E nunca mais teve relações com ela. Bom, aí nós vimos que após alguns meses, né, a barriga dela começa a aparecer e eles vão delatar ela a Judá e vão dizer: olha, a tua nora apareceu grávida, mas ela não está casada. E ele se enfurece, né, e vai tentar tomar satisfações dela e quer saber de quem que ela estava grávida. E ela simplesmente mostra então, né, o selo, o cordão e o cajado, e ele fica ali envergonhado e diz: ela realmente é mais justa do que eu, né? E ele assume então toda a culpa, sabendo que era para ele ter dado o seu filho Selá e não deu, e por isso ela fez isso. Então ele assume toda a culpa, ele entende o que ela fez, a atitude dela, e acaba assumindo toda a culpa por conta que ele deveria, pela lei do levirato, deveria ter dado seu filho e não deu. Mas a Bíblia também diz que depois daquilo ele poderia casar-se com ela, né, e tomá-la por esposa. Ele era viúvo, mas ele preferiu então nunca mais ter relações com ela, somente essa vez mesmo em que ela estava grávida. Na hora de Tamar dar à luz, descobriram que ia ter gêmeos. Quando ela estava no trabalho de parto, um dos gêmeos pôs uma das mãos para fora. A parteira pegou uma fita vermelha e amarrou na mão dele e disse: esse saiu primeiro. Mas ela puxou a mão e o irmão gêmeo nasceu primeiro. Então a parteira disse: como você abriu o caminho? E puseram nele o nome de Pérez. Depois nasceu o outro, a que estava com a fita vermelha amarrada na mão, e ele recebeu o nome de Zera. Bom, então nós vimos aí, chegamos ao final dessa história, nós vemos que depois ela dá à luz a gêmeos, né? E nós vamos ver então daí no próximo capítulo o nome desses gêmeos. Mas eu quero aqui fazer uma oração com você e agradecendo já a sua participação, pedindo que você curta aí esse vídeo, que você se inscreva para que sempre que houver um vídeo novo você venha ser notificado, que você ative as notificações para juntos estarmos aprendendo mais. Vamos orar então. Amado e soberano Deus, te agradeço, Senhor, por mais este dia, Senhor, trazendo este curso bíblico. Senhor, que o teu entendimento, que a tua sabedoria venha sobre nós e que possamos cada dia mais e mais aprender contigo, Senhor, a tua palavra. Senhor, eu te peço a bênção sobre cada um que está me ouvindo, que está participando desse curso, e que tudo seja para a honra e glória do teu nome. É o que eu te agradeço e te peço, em nome de Jesus. Que Deus abençoe a tua casa, a tua vida, a tua família, e que você prossiga fazendo esse curso e sendo abençoado pelo nosso Mestre, o Senhor Jesus. Obrigado por tudo, que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Amém.